Ok, pessoal, de volta. Buenas tardes para quem estiver chegando agora. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. A gente está aqui nesse sábado letivo, dia 9 de julho, fazendo revisão de um dos principais conteúdos que nós trabalhamos esse bimestre, a acentuação, né? Nós começamos a acentuação falando do alfabeto, aprendemos ditongo, tritongo, hiato e paramos no final da primeira aula em separação de sílabas. E é isso que a gente vai continuar fazendo agora. A gente começou esse exercício que pede que vocês façam separação de sílabas, que você treine o que você acabou de aprender. E na sequência, no final desse exercício, a gente vai continuar com esse conteúdo, como eu falei para vocês, pensando também na avaliação bimestral, na última bimestral desse semestre, né? A prova que você vai fazer antes de sair de férias, tá? Então a gente vai marcar mais 2 minutos aqui para que você tente fazer essa separação de sílabas. Na volta a gente corrige. 2 minutos. Então vamos lá. Na palavra de número 6, a gente tem aí reino, vogal forte E, vogal fraca I, a vogal fraca não está acentuada, então nós temos um ditongo, reino. Em alcohol, que é como fala álcool em espanhol, alcohol, você tem um H ali entre duas vogais fortes. O H é uma letra muda, né? Então é como se não tivesse ali, está, né? Mas é como se não tivesse. Um detalhe, o H, nesses casos, ele não fica em final de sílaba. Ele vai ficar na sílaba da frente, alcohol, né? O H, portanto, não impede, não empata o hiato. Você pronuncia alcohol. Sabias. Veja, a gente tem nessa palavra uma vogal fraca, uma forte e uma vogal fraca. Só que a vogal fraca está acentuada. Estando acentuada a vogal fraca, como é o caso dessa palavra, é verbo, sabiais vosotros, né? Sabiais, a gente não vai ter um tritongo, né? Porque a vogal fraca está acentuada, ela fica forte, pronuncia-se em sílabas diferentes. Sabiais, sabiais. São 3 sílabas e não 2, tá? Imediato. Esses encontros de N, M ou M, N em espanhol, eles são separados, como é o caso dessa palavra.
A gente tem também depois, mais adiante, o encontro do I com A, vogal fraca I, vogal forte A. Então vai ficar in, me, dia, to, mn, ou o contrário, nm, né? Aluno, por exemplo, separa-se, cada um na sua sílaba. O ejas, a gente tem uma vogal fraca e uma forte. Sem a fraca acentuada é um ditongo. E os dois L's, la ele, em espanhol, fica na sílaba da frente. Huellas. Lembre que esse lance de ficar na sílaba da frente vale também para RR e vale também para o che, né? A gente viu que vale para o H também, fica na sílaba da frente. E aí a gente tem umas questões de marcar, tá? E aqui também eu vou marcar um tempo para que vocês tentem responder. Essas questões de marcar, elas são muito próximas às questões gramaticais que você encontra nas provas. Na minha prova, por exemplo, essa última prova bimestral, né? São umas questões no modelo teste, ou quiz, se você quiser usar, né, a palavra do inglês, mas é um teste, são testezinhos. E eu sempre faço esses testes, esses quizzes, né? No final de cada conteúdo. Você que assiste aula já aqui com a gente sabe disso. É uma forma de você testar o que você acabou de aprender, se você realmente entendeu, absorveu o conteúdo vai estar mais fresco também na sua cabeça, então a chance de acertar é muito maior, e ajuda a fixar, né? É uma estratégia para fixar também esse conteúdo, né? Então tem várias utilidades esse exercícios em um modelo quiz. Por isso que é importante que vocês tentem fazer, né? Se esforcem. E lembre sempre, questão de marcar, eu sempre digo para vocês, é um mantra meu aqui, né? A gente faz por eliminação. Olha e faz por eliminação, tá? Então a gente vai marcar 1 minuto. Ok. Então o que que a gente tem aqui? A questão pede que você aponte o ditongo. Uma vogal fraca e uma forte, ou uma forte e uma fraca, ou duas fracas, né, sem acento. Coche, a gente não tem nenhum encontro vocálico. Puerto, eu tenho uma fraca, que é o U, e, que é a forte. Puerto. Aqui é um ditongo. A não ser que tenha outra resposta, duas respostas. Em aéreo, eu tenho aqui somente vogais fortes, e o, aéreo. Em teatro, também tenho duas vogais fortes. E pila, que é como se fala pilha em espanhol, a gente não tem encontro vocálico. Então, a resposta para essa questão é a letra B. Essa é a primeira questão, responde ela, a letra B. Foi isso aí que vocês marcaram? Pronto. Questão 2. A questão 2 quer que você identifique o tritongo. Lembre que vai ser uma débil, mais uma fuerte, mais outra débil, tá? E atenção com os acentos. A gente vai marcar 1 minuto também.
Ok, ok, ok. Então, vamos lá. A gente tem, na letra A, comprais. Você vê que tem 3 vogais ali, né? Aliás, perdão, 2, né? Comprais. E eu estou procurando um tritongo. Comprais ali é de tongo. Eu tenho uma aqui, hicisteis, do verbo a ser. Vosotros hicisteis, né? Que também não é tritongo. Tritongo são 3 vogais. E tenho sabias, que tem 3 vogais ali, né? Sabias. A mesma coisa em Paraguai, que também tem 3 vogais. Na letra E, muerto é um ditongo, né? Vogal fraca, vogal forte, muerto. Bom, como é que a gente faz para decidir se é letra C ou letra D? É você lembrar que a vogal fraca, para ser ditongo ou para ser tritongo, ela não deve estar acentuada, né? Porque senão ela fica forte. É o caso de sabias, sabias, né? Então, não é tritongo. O tritongo é em Paraguai. Vogal fraca, forte e fraca. Está na letra D. Essa é a segunda questão. Responde ela a letra D. Ah, a gente tem um hiato e um ditongo aí, né? Sabias. Vamos para a questão 3, que trabalha a questão da separação de sílabas. Do que você aprendeu sobre separação de sílabas, né? Uma das alternativas está errada. Aqui eu quero o erro, né? Marcando de aí um error. Tem que tomar cuidado com essa questão, porque a gente está acostumado a procurar a certa. Aqui você vai procurar a errada. A errada é que responde. Então, 4 estão certas, uma está errada, que é a que serve como resposta. Tá vendo ali que está em caixa alta? Error. Marca onde há um error em la divisão silábica. Você vai ter 1 minuto para isso. 1 minuto. Então, aqui você tem ajuntamento, que é como fala em espanhol prefeitura, ajuntamento, né? Ali a gente tem um ditongo, uma vogal fraca sem acento, uma vogal forte. Então está correta a letra A. Na letra B, você tem corrida, não tem encontro vocálico, os 2 R's ficam na sílaba da frente. Então está corretinho a separação de sílaba. Eu estou procurando a errada, que é o que a questão pede, que eu acho a que está errada. Em aéreo, também são todas vogais fortes, E e O, né? Então estão separadas corretamente, porque são hiatos, né? Recuerdo e acuerdo. Em recuerdo e acuerdo, tem um encontro de U e E. Recuerdo, acuerdo. U é uma vogal fraca. O E é uma vogal forte. Débil, fuerte. Sem acento na vogal débil é um ditongo. Então, a forma correta entre A e D é a letra E. Acuerdo. A separação, né? Aqui, ó, está errada. Portanto, é a minha resposta, porque a questão pede a errada, tá? Então, a questão 3, responde ela a letra D, é onde eu tenho uma separação de sílaba feita de maneira errada. O E aí é um ditongo. A maneira correta seria recuerdo, quer dizer lembrança ou lembro.
Aqui eu quero que você identifique o hiato na questão 4. Marco para vocês 1 minuto. Então, hiato. Quais são as possibilidades? Duas vogais fortes ou se a vogal fraca estiver acentuada, né? Então, em piedra, que é como fala pedra em espanhol, piedra, a gente tem um ditongo, vogal fraca forte sem acento na fraca. Almuerzo, a mesma situação anterior, né? Fraca e forte, sem acento ditongo. Já em maestro, você tem duas vogais fortes, né? Dos fuertes, A e E. Então, maestro é a nossa resposta. Letra C. Peinar, vogal fraca e forte de tongo. E reina, vogal fraca e forte, também de tongo. Essa é a quarta questão. Responde ela a letra C. Então, só para a gente, ó, maestro. Muito bem. Aqui, mais uma vez, eu peço que você identifique o erro na divisão de sílaba. Então, tem que tomar cuidado para não confundir aí os pensamentos, né? 4 estão corretas, errada tem somente uma, e essa errada é a que vai me servir de resposta, tá? Então, marco para vocês 1 minuto para que vocês achem a resposta. Vamos lá, então. Você tem mermelada, que não tem encontro vocálico. A separação é essa, mermelada. É como fala em espanhol, geleia. Você tem calle, com la L, e tem pollo. Em calle, la L está na sílaba da frente. E pollo ficou no final de sílaba. Coche está correto, não tem encontro vocálico. E mueble está correto, porque você tem uma fraca e uma forte, um ditongo. Lembra que você aprendeu que LL, RR, che e o H não ficam em final de sílabas. Sendo assim, o que está errado é a letra C, que colocou lá ele no final de sílaba. Então, essa é a quinta questão. Responde ela a letra... Letra A, não. Responde ela a letra C. Espera aí, pessoal, só um instante, porque está dando certo. Agora vai dar certo.
Quinta questão, responde ela a letra C. Deveria ser assim, ó. Pojo, que quer dizer frango, né? Pojo. Beleza? Terminado essa parte de sílabas, alfabeto, encontros vocálicos, a gente vai para a regra geral de acentuação em espanhol. Eu costumo dizer que a regra de acentuação em espanhol é algo muito simples. Antes disso, vamos lembrar de algumas coisas. As palavras oxítonas em espanhol, elas são chamadas de palavras agudas. São as que têm a última sílaba tônica. As palavras paroxítonas são chamadas em espanhol de palavras graves, com G, ou dianas. As proparoxítonas são chamadas de esdrúxulas. E em espanhol, há algumas palavras, existem algumas palavras que possuem uma quarta sílaba tônica. Essas são chamadas de sobresdrúxulas. Em espanhol, a gente só tem um acento para palavras, que é o acento agudo. O nome do acento agudo em espanhol é tilde, la tilde. Chamo de tilde. Esse acento não tem como função abrir ou fechar som de vogal, mudar som de vogal. O acento agudo em espanhol, ele tem como função marcar a sílaba tônica das palavras, ou servir como acento diferenciador. Quando você tem palavras com a mesma escrita, se escreve da mesma maneira, então uma delas é acentuada para diferenciar, principalmente no que tange aos monossílabos ou às monossílabas, tá? A regra geral diz que não se acentua monossílabo em espanhol, a não ser quando é acento diferenciador, que vocês também já viram aqui com a gente. Toda regra de acentuação em espanhol, ela vai partir do final das palavras. No caso das palavras esdrúxulas e as sobresdrúxulas, que em português para a gente seria uma proparoxítona, portanto, a antepenúltima sílaba tônica, né? No caso aqui, a esdrúxula, e quando for a quarta sílaba tônica, a sobresdrúxula, a regra fala que todas são acentuadas, tá? Todas são acentuadas. Já no caso das palavras graves e das palavras das agudas e das graves, a regra todinha é isso aqui. Você vai olhar para o final da palavra e ver se ela termina em vogal, N ou S. No caso das palavras agudas, se terminarem em vogal, N ou S, você acentua. Então, a gente acentua as palavras agudas, né? As que vão ter a última sílaba tônica.
né? Você acentua quando termina em vogal N ou S. No caso das palavras graves, você não acentua quando termina em vogal N ou S. Só que se você perceber, se você tirar as vogais N ou S do alfabeto, sobram as consoantes. Então, a gente acentua quando termina em consoante, exceto N ou S. Então, as palavras graves ou dianas acentuar quando termina em consoante. Quando termina em consoante, deixa eu ver se o... Quando termina em consoante, exceto N ou S. Consonante. Menos N, menos S. Exceto N, exceto S. Ok? Bom, esses rabiscos que eu fiz aqui, eles estão todos organizadinhos e bonitinhos aí nessa tabela, tá? Dividido por classificação, segundo a sílaba tônica. Tem uma palavra como exemplo, separado em sílabas também. E a regra no final, dizendo para você quando é que você vai ou não acentuar. Vamos começar então pelas agudas. Eu tenho ali a palavra operación, né? Foi acentuada, porque é uma palavra aguda, operación, a sílaba tônica é a última, terminou em N. A gente acentua quando termina em vogal, N ou S. A mesma coisa valeu para sofá, terminou em vogal, operación, terminou em N, e francês, porque terminou em S. A regra é, lleva tilde sempre quando termina em vocal NS. Ou seja, vai ser acentuado sempre quando terminar em vogal N ou S. Sem exceção. No caso das palavras graves ou llanas, eu costumo chamar de graves, a gente acentua quando elas terminam em consoantes. Essa palavra que você está vendo como exemplo, carretera, né? Carretera, não foi acentuada porque terminou em vogal. Porém, eu acentuei césped, que significa grama, porque terminou em consoante, que não é N nem S. Carretera não levou acento porque termina em vogal. História, em espanhol, para dar outro exemplo, não se acentua história porque termina em vogal. Veja a regra. Se acentua quando termina em consonante. Quando você fala consoante, você já excluiu as vogais, exceto N e S. Aqui, a gente vai ter praticamente o único caso de exceção da regra geral. A gente vai acentuar palavra grave, palavra oxítona, terminada em vogal, se for caso de hiato. Aqui tem uma exceção. E dou exemplo para vocês que a gente viu em separação de sílabas, e eu acho que é um exemplo que ilustra muito bem. É o caso da palavra, ó, rio, né? Rio é uma palavra grave, terminada em vogal, acentuou-se por causa dos hiatos, né? Então, ó, cuidado com o caso dos hiatos, tá?
Já no caso das esdrúxulas, que são as proparoxítonas, a própria palavra esdrúxula é uma esdrúxula, essas todas serão acentuadas. É o caso de brúxula, que significa bússola, levou acento. E as palavras sobre esdrúxulas são palavras que são formadas por verbo e pronome, né? Veja só o que fala aqui a respeito das sobresdrúxulas. Se forma por la combinação de verbo más pronombre de objeto indireto e indireto. É o caso de cuenta, do verbo contar, que é no imperativo, cuenta, me, para mim, lo, algo a ser contado. Em espanhol, quando os pronomes, quando o verbo está no imperativo afirmativo, no infinitivo ou no gerúndio, os pronomes vão se juntar aos verbos, formando com os verbos uma palavra só. Foi o caso de cuéntamelo, cuéntamelo. Cuenta, verbo no imperativo, me, para mim, lo, algo a ser contado. Como você junta os pronomes oblíquos aos verbos nessas situações, você consequentemente está acrescentando mais uma sílaba ao verbo. No caso aqui, duas, porque são dois pronomes. Então, você vai ter uma quarta sílaba tônica. O que não significa dizer que sempre que tiver verbo com pronome nesse formato, vai dar uma sobresdrúxula. Aí você conta as sílabas. Você aprendeu a separar sílabas, você separa, conta e vai ver se dá ou não uma palavra sobresdrúxula. Sobre as palavras sobresdrúxulas, eu preparei também outro quadro, né, que fala sobre isso você acabou de ver, o que eu acabei de comentar, de verbo com pronome, mas acrescenta uma informação a mais. Deixem eu tirar bem aqui só essa informação daqui. Tá? E aí, a gente volta para cá. Bom, falta falar esse segundo tópico. Aqui diz assim, alguns advérbios terminados em mente. Se eu falo alguns, é porque não são todos. E a regra, ela é simples, é assim. Se o adjetivo, se a palavra que deu origem ao advérbio terminado em mente, se a palavra que deu origem for acentuada, o acento continua na palavra. Ou seja, é uma palavra sobresdrúxula só porque se herdou um acento. É o caso da palavra fácil, que sozinha, a palavra fácil é uma palavra grave, terminada em consoante, ela leva acento. Então, quando você transforma em advérbio, acrescentando mente, o acento vai junto. Aí, ó, facilmente, você vai ter aqui uma quarta sílaba tônica. Já a mesma coisa não acontece, né, aconteceria, né, com felizmente. Feliz, né, é uma palavra aguda, terminada em Z, não é acentua, portanto, felizmente vai ser um acento, e aí a gente vai considerar somente a sílaba, né, felizmente, esta sílaba, que continua sendo uma palavra grave, né? No caso de facilmente, se considera uma palavra com duas sílabas tônicas. Fa, da palavra que deu origem, e men, né, do advérbio facilmente. Mas o critério para classificar é o acento que ficou ali no fa, tá? Então, vai dar ali uma palavra sobresdrúxula. Deixa eu aqui só mais uma vez tirar aqui a marcação. Tirar não, colocar. Não é nada demais, é porque como tem umas faltas de letra aqui, a informação ficou truncada. Então, para que você não fique com o material com a informação truncada, né? Pronto. Vou aqui marcar a sílaba tônica dessas palavras. Tortilha, básico, verdade, comprar, catálogo, amistade.
É um exercício que diz assim: seguindo as regras que acabamos de ver, escribe o tipo de palavra por sua acentuação e coloca a tilde onde corresponda. Então, você vai classificar, dizer se é aguda, grave, esdrúxula ou subesdrúxula. E, se for o caso, acentuar. Como é um exercício que exige um pouquinho mais de tempo, eu vou marcar aqui 3 minutos, tá? E aí a gente volta e corrige. 3 minutos. Ok, vamos lá. Então, você tem na número 1, tortilla. É um prato típico espanhol, feito com batatas, ovos. É uma palavra grave, terminada em vogal, a não ser que fosse um hiato, não é o caso, né? Tortilla. Básico é uma palavra esdrúxula, todas são acentuadas, então tá aqui, né? Básico, acentuou. Verdade é uma palavra aguda, se acentua quando termina em vogal N ou S, não é o caso, então ficou sem acento. Comprártelo é uma esdrúxula, a sílaba tônica não é essa aqui da resposta, então a gente vai arrumar, a gente risca aqui, comprártelo, escreva aqui, comprar, né, sílaba tônica, te-lo, comprártelo, comprar, tá? Essas palavras com pronome no final, formadas por verbo, a sílaba tônica do verbo permanece. Então, se você isola o verbo, identifica a sílaba tônica, ela vai continuar quando você
acrescenta o pronome. Catálogo é uma esdrúxula, todas são acentuadas. E amistad é uma palavra aguda, parecida com verdade. Terminou em consoante, só se fosse N ou S para acentuar. Não é o caso, fica sem acento. Bom, a gente segue. Eu vou marcar a sílaba tônica das palavras, como eu fiz anteriormente. Contar, selo, césped, líquido, control, termômetro, rubi. E marco também os mesmos 3 minutos para que você consiga fazer de forma confortável. Tem que classificar, tem que acentuar. 3 minutos. Ok. Ok, vamos lá então. Em contárselo, você tem verbo com pronome, se, lo é pronome. O verbo está no infinitivo, mas como eu falei para vocês, não é o suficiente para ser uma sobresdrúxula. Conte a sílaba, é a terceira aqui e não a quarta. Então, contárselo, como é uma esdrúxula, leva acento. Todas são acentuadas, é equivalente a uma proparoxítona. Césped é uma palavra grave, portanto, uma paroxítona, terminada em consoante, sem ser N ou S, leva acento. A gente tem como exceção o caso dos hiatos. Você pode ter uma palavra grave, terminada em vogal acentuada, quando você tiver um hiato. Líquido também é uma palavra esdrúxula, igual à palavra de número 7, em ser esdrúxula, né? Porque não é verbo, que é um substantivo. Então, líquido, né? Por ser esdrúxula, leva acento sempre.
Control é uma palavra aguda, terminada em consoante, sem ser N ou S, não se acentua. Termômetro é uma esdrúxula, todas são acentuadas, as esdrúxulas todas são acentuadas. E rubi é uma aguda, terminada em vogal, toda palavra aguda, terminada em vogal, última sílaba tônica, se acentua. Então, rubi está ali, acentua-se por ser uma aguda em vogal. Veículo, deixa eu marcar a sílaba tônica. 14ª, 15ª e 16ª, essas palavras têm a mesma escrita, porém a sílaba tônica é diferente. Mudou a sílaba tônica, mudou o significado. Já está marcado aqui no exercício. Arréglaselo. Marco aqui a sílaba tônica. E livremente. Marco aqui a sílaba tônica. Marco os mesmos 3 minutos, para que vocês tentem fazer em tempo confortável, tá? 3 minutos. Ó, veículo é uma esdrúxula, todas as esdrúxulas são acentuadas, vocês já sabem. Exército significa exército. Se você separou em sílaba, você percebeu que é uma palavra esdrúxula. Exército, todas são acentuadas. Exercito é do verbo exercitar, é uma palavra grave, terminada em vogal.
não se acentua. Ejercitou é do mesmo verbo exercitar, no pretérito perfeito, está na terceira pessoa, ejercitou. Ele se exercitou, ella se exercitou. Por lo tanto, se acentua, né? Porque é uma palavra aguda terminada em vogal. Arréglaselo é uma sobresdrújula, né? Arréglaselo. Se você separa em sílabas, né? Você vai ver que dá uma, duas, três, uma quarta sílaba tônica, uma sobresdrújula. Como libre não leva acento, então libremente fica sem acento e uma palavra grave porque men é a sílaba tônica. E aí vamos para as questões no modelo test, né? Ou quiz, se você quiser, tá? Aqui você vai marcar na questão de número 1, onde não há uma palavra aguda. Todas são agudas, exceto, te marco um minuto também. Como é a questão? Você vai dizer aonde não há uma palavra aguda. Você tem sofá, está acentuado na última sílaba, aguda. Você tem árbol, acento na última sílaba, aguda, né? Vogal NS. Você tem árbol, acentuado na penúltima sílaba, na letra C. É a resposta. Dudar é uma aguda, terminou em R, né? Como mudar, portanto, não são acentuadas, mas são palavras agudas, oxítonas também, né? Então, árbol é a resposta correta. Aqui a gente tem uma palavra grave. Aqui a gente tem uma questão de um conteúdo que vocês estudaram quando a gente estava terminando a parte sobre acentuação, que foi acento diferenciador, tá? Onde foi focado principalmente nas monossílabas, né? Que é o caso da palavra T. Diz assim, marca a opção onde a palavra foi acentuada por la mesma razão que T. E aí lembre que em espanhol eles acentuam, se acentua em espanhol, os pronomes quando eles são interrogativos. Portanto, donde leva acento quando é uma... Era legal se estivesse num contexto também, né? Mas, enfim, tá ali o acento. Se acentua quando é quando é interrogativo direto ou indireto, né? Uma interrogação direta ou indireta. A mesma coisa serve para exclamação. Sendo exclamativo, ele vai acentuado, então responde aí a letra A. E por último, aqui pede que você acentue a palavra sobre esdrújula. Aqui tem a quarta sílaba tônica. Jóvenes é uma esdrújula. Oxígeno é uma heterotônica e esdrújula ao mesmo tempo. Bésame é a terceira sílaba tônica. Pidiéndomelo é onde você vai ter a quarta sílaba tônica. Então, a letra D é onde você tem a sobresdrújula e, portanto, a quarta sílaba tônica. E a gente vai chegando no final dessa aula, né, deste sábado letivo, último sábado letivo desse primeiro semestre. Foi feita uma super revisão aqui da parte de acentuação,
que certamente você vai encontrar uma questão ou duas desse conteúdo na sua última avaliação bimestral, tá? Valeu aí pela atenção. Não esqueçam que tem uma revisão. Caso você não possa fazer a revisão da bimestral, dá uma olhada no site do canal Educação, veja lá, né, manhã, tarde ou noite, que vai estar lá identificado como revisão para você se preparar para essa prova. Muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro, nos vemos.